Vamos lá, pessoal. Aula de hoje, geografia, tá? Continuando o assunto, né, da semana passada, que foi sobre a questão da industrialização na Alemanha, tá? A gente hoje vai para a industrialização na França e na União Benelux, tá? Eu botei aqui, que eu vou explicar já para vocês o que significa essa siglazinha, tá bem? Então, vê só. Primeiro vamos começar pelas principais áreas, né, e produções industriais lá na França. Vê, a gente vai ter, tá, na França, tá um pouco meio complicado aqui, mas dá pra entender porque eu vou explicar, tá bem? Vê, a gente tem uma, duas, três regiões, tá certo? Na França, né? Então, na França a gente tem o Paris, Lorena, tá? E Marselha, tá bem? Que são as principais áreas industriais, né? Em Paris, a gente vai ter o foco, tá certo, de Paris é a produção de alta tecnologia, tá? De bens de alta tecnologia, como computadores, celulares, sistema de segurança, tá? Então, alta tecnologia. Em Lorena, tá bem? Historicamente, porque a gente já ouve falar, tá certo, lá em história, né? Na Primeira e Segunda Guerra Mundial, essa região aqui, ó, Lorena, né? Que, para falar a verdade, a gente fala Alsácia-Lorena, porque eles eram juntos, né? Depois eles foram separados, então como está separado agora, mas ela é uma região histórica, então Lorena é uma região, tá, voltada para a produção de carvão mineral, ok? Então, vê bem, a gente em Lorena vai ter duas regiões, tá? Então, Lorena ela vai ser subdividida, né? São duas regiões também importantes que vão aparecer em Lorena, que uma é Nancy, por isso que eu botei, ó, B1, tá? E B2, né? Nancy e a Alsácia, que é aquilo que eu falei para vocês agora, em Alsácia-Lorena, mas que já está desmembrada. Então, Nancy, ela vai ser voltada para a questão da siderurgia e da metalurgia, né? Que são indústrias maiores, né? São indústrias que fabricam peças para outras indústrias. Então, você já tem a ideia dela ser já grande, né? Porque se é uma indústria que vai fabricar peça para outras indústrias, então são indústrias de grande porte, né? A Alsácia, hoje é voltada, tá certo, para a questão da, vamos dizer assim, da construção, da fabricação de automóveis, tá? Então, automobilística, né? Na Alsácia, na região da Alsácia, que fica em Lorena, tá? Que é uma outra região também, né? Porque são três, ó, Paris, Lorena e Marselha. Na Alsácia, a gente vai ter dois outros grandes centros industriais também, tá? Que vai ser, ó, Estraburgo, tá certo? Estrasburgo, né? Que fica às margens do rio Reno. E Mulhouse, tá certo? Mulhouse. Então, vamos recapitular até aí, tá bem? Na França, eu tenho três regiões, ó. Paris, Lorena e Marselha, que eu vou falar já sobre ela, né? Em Paris, é voltada, tá certo? Os grandes centros lá são voltados para a alta tecnologia. Em Lorena, a produção de carvão mineral, tá bem? A gente vai ter, em Lorena, né, duas outras áreas divididas, que vão ser Nancy e Alsácia, né? E na Alsácia, a gente vai ter outras duas áreas que também são importantes, que são Estrasburgo, tá? E Mulhouse. Em Marselha, né, a gente vai encontrar, porque Marselha, se você for, vamos dizer assim, pesquisar, você vai ver que ela é voltada para ilhas, né? Então, em Marselha a gente vai ter, o foco vai ser justamente o porto, tá? O principal porto, que é o porto da França, né? Então, vê só. Esse porto da França é de onde sai e também são fabricados lá, né? Possuem os grandes centros industriais que são voltados para isso aqui, ó. Para produção petroquímica, ou seja, petróleo, né? Naval, construção de navios, metalurgia, que é justamente essa questão que eu falei para vocês de construir peças, né? Muito grandes para outras empresas, indústrias mesmo, né? Têxtil, que é a fabricação de roupas, né, de tecidos no caso, e alimentícia, tá? Que é a fabricação de alimentos.
né? Então tudo é feito lá e ao mesmo tempo é mandado para fora por causa de quê? Por causa da presença, tá certo, do Porto da França, que fica em Marselha, tá? Já a gente saindo da questão da França, a gente vai para a produção industrial na União Benelux, tá? A União Benelux, eu não sei se vocês já ouviram falar nessa sigla aí, Benelux, tá? Ela é a união, tá? Vamos dizer assim, a junção, né? A sigla da junção de 3 países, né? Bélgica, Holanda e Luxemburgo, tá? Por isso que tem, ó, Benelux. E por que, professora, Holanda, se a gente tem aqui no meio o né? Mas é o seguinte, a Holanda antigamente, ela tinha um outro nome, ela se chamava Nederlândia. Então, como, tá certo? Antes, né? Antes, essa palavrinha vem dessa formação antes de Holanda, se chamar Holanda de fato, vem Nederlândia, por isso que ficou, né, Benelux, ok? Aí com o tempo, para não estar chamando Nederlândia, ficou Holanda, tá bem? Aí a gente tem, ó, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. É só se você se ligar, porque o Bé, você já se liga que é de Bélgica, tá? O Lux, você se lembra que é de Luxemburgo. E o Né, você lembra que é de Holanda porque mudou o nome, tá? Nederlândia. Se liga aí nessas paradas que não tá difícil não. Então, vê bem. Na União Benelux, a gente vai ter cada país, tá? Separado com a sua produção industrial. Por isso que eu botei somente aqui as siglas, para vocês não terem que estar escrevendo tanto, porque estão reclamando que tem muita coisa para fazer, né? Então, eu botei só as siglas. Porque também se eu tivesse escrito os nomes, tudinho, vocês também só iam colocar a sigla. Então, eu facilitei logo. É para esculhambar, vamos esculhambar logo o negócio. Vê só, tá? Na Holanda, a gente vai ter, ó, produção eletroeletrônica, né? De produtos eletroeletrônicos, né? Produtos que são feitos para casa, som, televisão, geladeira, né? A gente vai ter, ó, na Bélgica, tá? A produção é voltada para aeronáutica, né? Então, vamos primeiro Holanda, né? Produção da eletrotécnica, né? A gente vai ter a petroquímica, que já eu vou falar dela. A gente também tem, ó, a produção química, que é justamente a produção de tinta, tá certo? Esmalte, remédio, tá? Aí a gente tem, ó, a produção, tá certo? Naval, né? Que é a construção de navios. E também a indústria alimentícia, tá bem? Você pode ver que o mais pobrezinho aí é Luxemburgo, tá? Vamos para a Bélgica agora. Na Bélgica a gente tem a produção voltada para a aeronáutica, tá? Que é a construção de aviões. Aí eu tenho, tá bem? Enquanto a Holanda produz navio, a Bélgica produz avião, tá certo? A gente tem, cadê? Também na questão química, que faz também, tá? Tinta, remédio, esmalte, né? Maquiagem, perfume, essas coisas. E a gente também tem a alimentícia, né? Junto, passando que eu pulei ali, tá? Tem a indústria têxtil, que é tecido, né? Roupa. E Luxemburgo somente aqui com os bens tradicionais, tá? Que são os bens que você vê no seu dia a dia, tá bem? Então, vê só. Na questão que eu falei, tá certo? Da petroquímica, que eu falei pra vocês que já eu falaria dela. Na questão petroquímica, a Holanda, ela consegue explorar petróleo lá na primeira aula, antes dessa que a gente tá vendo agora. Eu já tinha falado, tá? Que a Holanda também, ela consegue, né? Dos países da Europa produzir petróleo, quer dizer, consegue produzir não, ela consegue explorar, porque produzir o petróleo já produz por ele mesmo, né? Explorar petróleo justamente por causa de quê? Porque a Holanda, ela fica próxima, tá certo, do Mar do Norte, tá bem? Então, o Mar do Norte é uma região, né, rica em petróleo. Então, boa parte do Mar do Norte fica, litoral, né, vamos dizer assim, terreno, né, terreno da Holanda. Então, vê bem. E fora isso, tá certo? A Holanda possui um sistema, tá, portuário e hidroviário muito grande, tá bem? Então, isso quer dizer o quê? Que tudo que ela produz, tá certo? Tudo que ela produz fica fácil de mandar para fora. Por causa de quê? Por causa do porto e ao mesmo tempo, tá, do transporte, né, através de rios, diferente da gente aqui que não costuma muito utilizar os rios,
Bem, então, eles facilitam muito esta questão dos portos e dos rios, né? Principalmente por quê? Porque essa questão portuária e hidroviária aqui, tá? A Holanda faz questão de ligar, tá? Feito, a gente viu lá na questão da Alemanha, vários rios, né? Então, quando esses rios eles não têm ligação, eles fazem o quê? Eles abrem o rio fazendo canais, tá? Então, essa questão, tá? Esse sistema portuário e hidroviário que a Holanda possui, ele ainda melhora, tá? Fazendo o quê? Abrindo, tá certo? Ligando diversas regiões da Europa. Então, é por isso que, aquela questãozinha que eu sempre falo para vocês, que você pode visitar países da Europa, tá? De um país para outro através da navegação, tá bem? Por causa desses canais que são abertos nesses rios lá na Europa. Aqui no Brasil não, aqui você não vai conseguir muita coisa não, entendeu? Se consegue não, mas a gente, como a gente tá falando da Europa, vamos lá, né? Então, vê só. Para falar, né, falando já da Holanda, da questão do petróleo, né, que ela consegue explorar o petróleo por causa da questão do mar, do norte, e também por possuir, né, esse sistema portuário e hidroviário, que eles facilitam, né, essa transação de venda de mercadoria na Europa, justamente por causa dos canais que são abertos nos rios. Então, é lá também, tá certo, na Europa que se encontra a empresa, tá certo, a maior empresa de petróleo do mundo, que é a chamada Royal Dutch Shell, certo? Então, vamos dizer aí que dessa questão, tá certo, da União Benelux, a gente vai ter a Holanda, que é a mais expressiva, tá? É um país, vamos dizer, dos três, o mais rico, tá certo, na questão, e principalmente por causa da exploração do petróleo. Tá bem? Na próxima aula a gente continua, tá bem? Eu não vou me prolongar muito porque vocês têm muita coisa para fazer, né? Isso? Então, cheiro e se cuidem.